Algumas perguntas que você pode fazer para te ajudar a escolher ferramentas. Vou falando e você pode ir escrevendo a resposta aí. Em primeiro lugar, você precisa usar alguma ferramenta específica? Porque às vezes você já pagou por uma, tipo, já paguei 1 ano de assinatura do Trello. Ou então, no meu trabalho é obrigatório usar tal ferramenta. Então, às vezes, você pensar sobre eu preciso pagar alguma ferramenta, eu preciso usar alguma ferramenta específica, ou eu quero, porque às vezes você fala assim, eu gostaria muito de usar o Trello. Tá bom, então você já está definindo o que você quer, legal, isso é ótimo. Então, você precisa usar alguma, já pagou por alguma, quer usar alguma? Se sim, já anota aí qual que é. Se não, ignore e vamos para a próxima pergunta. Onde está o seu e-mail? Em que servidor você coloca o seu e-mail? Por exemplo, se você usa o Outlook como ferramenta gerenciadora de e-mails, assim, não é obrigatório, mas ajuda também você ter os seus e-mails próximos das suas listas e passos, porque aí você fica tudo ali mais ou menos próximo. Você usa os recursos do Outlook para mandar e-mails para o calendário, para a lista de tarefas, então pode ser prático. A mesma coisa vale para o Gmail. Se você já usa o Gmail, pode ser legal você usar ferramentas desse ecossistema da Google. Tá bom? Tem IBM Lotus Notes, tem outras ferramentas de e-mail, tá? Então, mais uma vez, não é obrigatório, mas pode ser prático você saber onde está a sua ferramenta de e-mail e aí querer usar algo nesse sentido, né, associado à sua ferramenta de e-mail. Outra pergunta, você vai precisar compartilhar suas informações? Porque aí você vai ter que buscar, então, uma ferramenta que tem esse recurso de compartilhamento. Não adianta, se você precisa compartilhar suas informações, você querer usar um fichário de papel, por exemplo. Se você tem que compartilhar informações, você vai ter que procurar alguma ferramenta que permita o compartilhamento. Depois, indo aí nesse exemplo, você prefere papel ou digital? Porque é uma preferência sua. Você pode falar, odeio papel, não quero nada de papel, quero ir pro digital. Então, você não vai sair usando um bullet journal, por exemplo. Não vai sair usando um planner, ou um caderno, ou fichário, ou fichas 3x5 pautadas. E se você gosta de papel, você não vai ficar se forçando um aplicativo, sendo que ele não funciona para você. Agora, se você for da turma do papel, eu penso que um ponto relevante é, você está disposto a carregar todos os dias essa papelada? Porque também não adianta você usar um planner maravilhoso em papel e você não tá com ele no dia a dia quando você precisa. Um ponto essencial do sistema do GTD é que você tem acesso a ele. É você se perguntar assim, quais são as informações que eu preciso ter acesso o tempo todo. Então não adianta você ir pro dentista, por exemplo, ele quer marcar o retorno e você não tá com seu planner ali para marcar o retorno na data. Então se você quiser bancar essa coisa do papel, saber que você vai carregar esse negócio o tempo todo com você, tem que estar sempre acessível. Outro ponto importante a ser levado em consideração é com relação à segurança. Às vezes tem empresas que não permitem que você insira dados profissionais em determinadas ferramentas, então esse é um ponto que talvez seja legal você considerar ao escolher uma ferramenta. Eu já falei, então, que vale a pena você analisar o que você usa naturalmente, né? Se você costuma já se organizar com papel ou com alguma coisa no digital, porque isso pode ser um indicativo de para que lado você vai. Outro ponto importante é se a ferramenta que você escolheu, ela dá conta de um aumento de volume. Então, imagina só que você tenha escolhido um caderno para fazer o seu sistema do GTD e aí ele tem uma limitação nas sessões, nas páginas. Se acabar uma sessão, como você consegue conciliar? Vai ter que ter outro caderno para colocar junto, né? É você realmente ver se funciona. Porque, por exemplo, mesmo as ferramentas digitais, elas têm limites, né, de volume. Todoist, Trello, Evernote, todas elas têm. Aí você vai pagando para ir aumentando os limites que você pode usar. Tem que ver se você está afim de fazer isso, tá bom? Então, quando você for buscar uma ferramenta, é importante que ela não tenha tantas limitações em termos de tamanho, de volume, porque você vai precisar à medida que for crescendo o seu sistema. Depois, essa ferramenta é fácil de aprender a usar, ou então você está disposto a investir tempo para aprender a usar essa ferramenta, porque tem esse ponto também, né? Você fala assim, cara, eu adoraria usar o Trello, só que eu não tenho a menor ideia de como criar uma conta lá. Você está disposto a investir um tempinho aprendendo isso para você conseguir usar com o GTD? Considere essas questões. E uma última pergunta que é importante é o quanto você está disposto a pagar por uma ferramenta, porque todas as ferramentas são pagas, né? Se for comprar um caderno, for usar um caderno, você vai ter que comprar um caderno. Se você for usar o Todoist, mesmo na versão gratuita, se você quiser habilitar mais recursos, tem a versão paga. Eu conheço pessoas que usam a versão gratuita há muitos anos e ok, Trello, Evernote, tudo, mas quando a gente gosta da ferramenta, a gente acaba querendo liberar mais recursos, né? Então acaba, enfim, veja essa questão do preço. O mais importante do seu sistema é ele estar facilmente acessível a você. Você precisa ter acesso às ferramentas. Então, um exemplo que eu dei da dentista. Você vai numa consulta com a dentista, ela quer marcar o retorno com você
e você acaba não sabendo se você tem disponibilidade na data que ela te fala, porque você não está com seu planner, por exemplo. Então não adianta nada você ter um planner e deixar ele em casa, tá bom? Você tem que ter acesso ao seu sistema. Por isso que você tem que buscar ferramentas que facilitem esse acesso no dia a dia para você. Esse é o ponto mais importante de todos, é o nível de acesso que você vai ter ao seu sistema.